Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos vocês nessa live de hoje. E hoje vamos falar sobre coisas muito interessantes, muito importantes. Gostaria de passar os avisos, né? Antes da gente começar a live. Oi, Jorge, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente aguarda 5 minutinhos iniciais. Compartilhe a live com mais alguém. Hoje vamos falar sobre depressão. O tema da live de hoje é sobre depressão, causas e como prevenir. Enquanto isso, vai compartilhando a live, enquanto o restante do pessoal vai entrando. E, por favor, tente me dar o feedback também, para ver se o áudio e o vídeo está tudo ok. A gente precisa sempre conferir. Não sei o que acontece, que às vezes no começo da live fica tudo bem, mas no decorrer da live ele vai dando uma travada e tal. Regi, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Bebinha também, seja bem-vinda. Vai compartilhando aí o pessoal, por favor, né? A live para o pessoal ir entrando. E aí, Marcelo, tudo bem? Dia 26 estou chegando, hein? Daqui uns dias eu vou fazer um workshop lá em Porto Alegre, e vai ser muito bom. Depois eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar com vocês algo do que eu estiver aprendendo lá, com uma pessoa que vai ensinar algumas coisas relacionadas à psicologia, comportamento e tal. Enfim, vai ser muito, muito, muito bom mesmo. Tenho certeza que vai. E aí eu vou dar notícia para vocês. Seja bem-vindo, Ludmila. Camila, que entrou agora, me deu tchau, né? Rafael, seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal, vamos para os recadinhos antes da gente começar, né? Eu lancei na quarta-feira, estou fazendo live às quartas também. Eu lancei um desafio chamado Desafio Gulliver Holmes. E nesse desafio eu tinha convocado a galera que estava assistindo para a gente poder fazer uma substituição de um hábito negativo por um hábito positivo. Eu estou fazendo esse desafio e confesso que está sendo um pouquinho complicado por questões de organização, mas está dando certo. Eu estava ficando bastante desocupado em certos momentos e perdendo tempo mesmo, assim, enquanto eu poderia estar aprofundando algumas coisas e tal. E aí eu substituí por academia e também por leitura, né? Então, daqui um pouquinho a gente vai falar sobre a live de hoje, que é sobre depressão. Eu vou falar um pouquinho sobre atividade física também, que contribui. E aí eu quero pedir para vocês participarem também das lives de quarta-feira. Quarta-feira, 8h30, eu vou fazer lives com temáticas específicas à prevenção e saúde mental. E nas lives de domingo eu vou falar sobre psicopatologias em geral. E hoje vai ser sobre depressão, né? Então, o desafio Gulliver Holmes está aí. Toda quarta-feira eu vou pegar no pé do povo para poder criar hábitos de saúde mental. Vamos falar sobre prevenção. E é isso. Vamos compartilhando aí, pessoal. Compartilha mais. Quero ver mais gente vindo aqui para poder aprender um pouquinho sobre depressão, né? Sobre depressão. Só para avisar vocês, o tema da live de semana que vem vai ser sobre tecnologias. O que o mau uso da tecnologia pode gerar de problema mesmo na vida de um indivíduo, né? Hoje em dia todo mundo é high-tech, né? Tecnológico. Então, precisamos saber o que fazer com esse uso tecnológico, né? Então, vai ser esse o tema da semana que vem, tá bom? Enquanto isso, vamos compartilhando aí e vamos convidando o povo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre depressão. Vamos começar a live de fato, né? Recados dados, já passaram 5 minutinhos iniciais e vamos falar sobre depressão. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou falar sobre 5 pontos importantes. Eu vou falar sobre diagnóstico, vou falar sobre sintomas, vou falar sobre as causas da depressão, vou falar sobre o tratamento e também sobre como evitar a depressão, certo? Quando eu estava dando uma pesquisada, uma estudada, eu vi de que a depressão ela tem algumas grandes variantes. Hoje eu vou falar sobre especificamente o transtorno depressivo maior.
Vocês não precisam entender disso, mas o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele classifica o estado depressivo entre vários subtipos. Por exemplo, tem o transtorno disruptivo, tem a disforia pré-menstrual, no caso das mulheres, tem o transtorno depressivo persistente, que é antigamente a distimia, né? Então, enfim. E hoje eu escolhi o transtorno depressivo maior, que é o transtorno depressivo clássico, é aquele que todo mundo sabe. E eu quero começar falando sobre o diagnóstico do transtorno depressivo maior. Nesse ponto, eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Em que sentido? Quando a gente fala sobre diagnóstico, né, a gente precisa falar sobre alguns subtemas, algumas coisas mais detalhadas. Por exemplo, eu preciso falar sobre intensidade desse diagnóstico da depressão. Eu preciso falar sobre tempo, né, de sintomatologia na vida desse indivíduo e alguns outros critérios para poder classificar alguém como apresentando esse transtorno depressivo maior mesmo ou não. Então, nesse ponto, a depressão ela varia em intensidade. A primeira coisa que a gente tem que saber, daqui um pouco eu falo dos sintomas. Eu posso ter depressão leve, moderada ou grave, né? É o primeiro ponto. O tempo de presença de sintomas, que vai ser o próximo item que eu vou falar, tem que ser, basicamente, para ser classificado como alguém tendo transtorno depressivo maior, segundo o DSM-5, que foi realizado em 2018/2019, a presença dos sintomas por mais de 2 semanas, né? E os sintomas, eles têm que ser ter 5 ou mais dos sintomas que eu vou relatar abaixo. Então, a presença dos sintomas por mais de 2 semanas precisa ter 5 ou mais sintomas, dentre os quais eu vou citar agora, tá? O diagnóstico ele pode ser constatado por relato do próprio indivíduo, ou seja, diante dos sintomas que o indivíduo apresentar, ele pode relatar isso, ou terceiros que convivem com esse indivíduo e que relata esses sintomas para o médico, especificamente. Geralmente quem faz o diagnóstico é o médico psiquiatra. E esse tipo de problema, ele tem que trazer sofrimento clinicamente significativo com prejuízo funcional, ou social, ou ocupacional, ou em outras áreas de vida da pessoa. Então, aquele estado, por exemplo, a pessoa está só triste por um tempo, chorando muito, tal. Isso configura depressão? Não. Por quê? Porque o sofrimento do indivíduo tem que ser clinicamente significativo, ou seja, o indivíduo apresentar sintomas com muita intensidade, um tempo de intervalo de mais de 2 semanas, ter mais de 5 sintomas, dentre os quais que eu vou citar agora, para que o indivíduo consiga entender e apresentar isso como sendo algo próximo de um transtorno depressivo maior. Vamos falar dos sintomas, né? Então, nessa primeira parte, com relação ao diagnóstico, eu preciso ter esse pano de fundo para entender. Então, vamos lá. Falar dos sintomas. Eu preciso dividir os sintomas em 3 subtipos, em 3 classes específicas. Sintomas comportamentais, e eu vou detalhar quais. Sintomas emocionais, e eu vou detalhar quais. E os sintomas cognitivos, que eu também vou detalhar quais. Esses sintomas, eles não podem estar associados a nenhum tipo de condição médica, ou seja, algum efeito colateral de algum tratamento que o indivíduo está fazendo, ou alguma doença clinicamente relevante que produza alterações hormonais, alterações endócrinas, alterações neuroquímicas e que induz o indivíduo a apresentar uma depressão. Tá? Então a gente tem que eliminar isso para classificar. Então vamos lá, sintomas comportamentais, quais são eles? Primeiro ponto, isolamento social. O indivíduo, ele deixa de querer socializar com pessoas. Ele prefere ficar mais quieto, mais isolado, em alguns lugares específicos, enfim, em casa mesmo. Se sai para algum lugar, ele não socializa muito, ele fica mais no cantinho, né? Enfim, e nesse sentido, assim, o indivíduo ele não pode, ele tende a apresentar um pouco mais de não querer sair de perto, socializar com as pessoas, não quer sair com ninguém e tal, enfim.
Só voltando ali, porque o professor Denis falou assim, não dê aula, ajude com seu conhecimento, somos leigos. Eu vou falar, professor, daqui um pouquinho sobre as causas, de forma mais psicológica e tal, mas eu preciso mencionar de uma forma um pouco mais didática, em forma de aulinha, vamos colocar assim, os sintomas, porque é um pouco mais técnico mesmo, né? E aí quando eu falei da condição médica, é no sentido assim, o indivíduo não pode apresentar nenhum tipo de doença que altere o funcionamento do corpo do indivíduo, porque tem doença que naturalmente deprime, né? Então, o que eu estou falando aqui é só um pouco mais de forma de você perceber quando o indivíduo de fato está depressivo mesmo, né? Não tem nada, entre aspas, físico, orgânico acontecendo e o indivíduo está depressivo, né? Então, voltando. Sintomas comportamentais. Isolamento social. O indivíduo não quer muito socializar com ninguém. Segundo ponto, o indivíduo está assim, comportamental, está sem motivação, sabe? Aquela pessoa que já acorda e pensa, nossa, hoje eu tenho que fazer tal coisa e tal, nossa, mas não quero não, estou tão desmotivado e tal, aquela falta de energia, sente muita dificuldade, parece que ela tem que fazer um grande esforço para poder fazer alguma coisa, né? Parece que não tem energia para nada mais. Passa a não tomar banho, né? A ausência de higiene, passa a não arrumar, né? Esteticamente falando, não troca de roupa, não escova dente, enfim, fica com a higiene bem ruim mesmo, né? Tem uma alteração no padrão do sono, né? Como assim? Ou dorme demais ou dorme de menos, né? Dorme de menos no sentido da insônia ou dorme demais com muita sono, né? Tem sono demais, fica muito sonolento e às vezes sem nenhum tipo de medicação induzindo esse sono, né? Outra coisa também, o indivíduo pode ficar sem peso, emagrecer demais ou ganhar muito peso por excesso de alimentação, né? E esse ganho de peso ele está associado, obviamente, ou perca de peso com a alteração do padrão de apetite. O indivíduo perde o apetite ou ele tem um apetite aumentado, né? Isso acontece também. Às vezes algumas pessoas ficam mais agitadas, outras pessoas ficam mais lentas, então isso varia um pouco. E esses são os comportamentais. Agora, os dos emocionais seria ausência de prazer, né? Ou seja, o indivíduo não sente prazer mais em nada. Se você fala assim, nossa, vamos ouvir uma música, vamos passear no parque, vamos num lugar na casa de fulano, e o indivíduo fala, não, perdeu a graça para mim, não estou querendo mais, vou ficar em casa mesmo, né? Fica evitando esses contatos e fala assim, para que eu vou lá? Não vai ter nada de bom, não vai ter nada de mais, né? Então, a ausência do prazer, perde um pouquinho da capacidade, entre aspas, né, de sentir prazer. Um choro frequente, com uma grande tristeza também, a pessoa do nada está lá no meio de um monte de pessoas ali, numa festa, às vezes, aí vai lá pro cantinho e chora. Às vezes a pessoa fica muito irritada com alguma coisa, né, assim, a irritabilidade aumenta também, que são sintomas mais emocionais, né. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cognitivos, né? Que seria o quê? A pessoa fica muito pessimista, né? Pensamentos com conteúdo negativo, fica imaginando que a vida perdeu sentido, fala, né, na própria cabeça, para que viver, não quero mais isso, não tem mais vontade de nada, enfim, não quer mais acreditar que tem algo na vida, né? Assim, não acredita mesmo que tem alguma coisa positiva na vida mais. E aí, com relação a isso, ela vai ficando pessimista. Ela vai desenvolvendo um pessimismo com relação principalmente ao futuro. Tudo que você fala assim, nossa, vamos fazer tal coisa amanhã? Não quero não vai dar certo não, pra quê? Não, vamos ficar sem fazer mesmo e tudo. Não, vai lá você. Às vezes ela até manda você ir fazer e nem se envolve. É uma outra característica, assim, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar, você vai fazer um concurso, vai aprender alguma coisa, não, é sem graça, não tem graça não, o povo lá vai ficar lá fazendo as mesmas coisas, aí vai virar rotina, vai perder a graça, eles ficam pensando assim, né, tudo que você propõe para a pessoa de querer fazer, né, com relação a um futuro próximo, a pessoa já nem quer mais, ela já fica colocando dificuldade, já fica criando barreiras mesmo, né, para isso. Outra coisa é a baixa autoestima. O indivíduo começa a se perceber como alguém sem valor, começa a perceber que não tem mais muita beleza física, né, assim, fica se achando feio, fica se achando, sei lá, gordo ou então magro demais.
fica se percebendo como alguém inútil. O sentimento de inutilidade é muito grande mesmo para quem está com um transtorno depressivo maior. Ou seja, a estima fica muito baixa e não gosta de si. O indivíduo tende a ter uma certa aversão, talvez, com relação a si próprio, assim, acha que não merece nada, né? Enfim, coisas nesse sentido. E, consequentemente, né, igual eu falei, autoimagem negativa de si mesmo, o indivíduo fica. Às vezes, também pode alterar a atenção. Sabe aqueles indivíduos assim, que você fica conversando com ele fica assim, aéreo, sabe? Assim, quando está apresentando o transtorno depressivo maior, fica aéreo e tal, uma capacidade de raciocínio lenta. Você pergunta uma coisa, ele fala, aí ele viaja assim, depois volta e fala, não, é tal e tal e tal coisa. Então, o que você falou mesmo? A pessoa fica totalmente fora de conexão com você ali, às vezes, né? E também, às vezes, em casos bem mais sérios, mais graves, o indivíduo apresenta uma ideação, ou seja, sente vontade de morrer, né? Ou tentativa mesmo de suicídio, né? Que seria a sintomatologia um pouco mais grave, tá? Então seria mais ou menos isso. Vou repetir de forma bem rápida, assim, só para vocês saberem mais ou menos quais são os sintomas principais, tá bom? E depois eu vou fazer um pouco mais de bate-papo sobre as causas, vou explicar melhor, dividir mais o conhecimento psicológico com vocês, tá? Para não ficar cansativo, o povo fica saindo e entrando. Então vamos lá. Isolamento social, apatia, falta de energia, ausência de higiene, alteração do padrão do sono, dorme demais ou dorme de menos, perda de peso ou ganho de peso, alteração do padrão de apetite, ou não come ou come demais, né? Agitação, fica muito agitado, ou lentidão, também fica uma pessoa muito lenta, devagar, né? Sente falta de prazer nas coisas, chora frequentemente, sente muita tristeza, relata muita tristeza, sentir muita tristeza, fica muito irritadiço às vezes, irrita com qualquer coisa, fica com um pensamento, com conteúdo muito negativista, sente um pessimismo com relação ao futuro, não acredita muito nas coisas, né? Do que pode dar de positivo e tal. Sente baixa autoestima, né? Tem uma sensação ali de que não gosta muito de si. Tem uma imagem de si próprio muito negativa, acha que não tem valor na vida, que ninguém gosta dele, que o que ele faz nada tá bom, é sempre ruim, né? Altera um pouco a atenção, fica meio desatento, às vezes até a memória, o raciocínio também fica alterado, fica meio lento, um pouco mais devagar, e às vezes tenta ou planeja querer acabar com a própria vida. Débora fez uma pergunta, né, como lidar com pessoas depressivas. Eu vou comentar isso mais pro fim, tá bom? Vamos falar um pouquinho das causas da depressão. Então vamos lá. Então, assim, dentro daquilo que eu já, né, até mesmo atendi de pessoas, assim, muitas pessoas já vieram ao meu consultório com diagnóstico de depressão, depressões graves, já atendi muita gente com ideação suicida, né? E nesse ponto eu preciso destacar algo importante, que é o quê? Uma história de vida, né? A história de vida dos indivíduos. Quando a gente fala de depressão, a gente não pode deixar de falar sobre punições, sobre situações desconfortáveis que o indivíduo faz, né? Passa, né? Sofrimento, em outras palavras, né? Que esse indivíduo vive, né? Ou alguma privação muito forte, muito importante mesmo, e que vai tendendo a fazer com que os indivíduos se deprimam, né? Isso pode ser por um padrão desenvolvido pela primeira figura mesmo da sociedade que o indivíduo nasce, né, que é no seio familiar, independente de quem for. O indivíduo pode ter nascido num seio familiar de alguém que era um cuidador, né? Ou então a figura do pai, a figura da mãe, né? Ou outras pessoas em geral que exercem uma influência sobre esse indivíduo e que vai marcando a história desse indivíduo com pontos de forte sofrimento, né? Na psicologia, a gente investiga essas causas. Alguns psiquiatras, mais ou menos, eles fazem uma consulta mais demorada, às vezes alguns até arriscam fazer uma intervenção terapêutica de alguma forma e tal, mas geralmente o indivíduo tem esse marco,
né, esse marco de sofrimento, né? E geralmente, né, nós nascemos em família, esse sofrimento vem de uma família. Eu já atendi pessoas também que eram adotivos, né? Ou então, eram órfãos, que cresceram em orfanatos, né? Então, às vezes tem um grande outro cuidador ali que exerceu um papel de tentar fazer, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um grande cuidador ali, e que também marcava a história de vida dessa pessoa com punições, né? Com bastante sofrimento. E nesse ponto, essas punições, esse sofrimento que o indivíduo vai vivendo, e às vezes não são só punições verbais, às vezes são punições físicas, castigos físicos mesmo, bem severos mesmo, né? Bem antigamente, era muito comum, na época dos nossos pais, nossos avós, o tipo de disciplina com castigo físico mesmo, né? E às vezes havia um certo exagero nessa forma de disciplinar os jovens, as crianças em si, nesse ponto. E uma série de outras coisas também, assim, dúvidas com relação a alguma coisa de vida, não tinha muita afetividade, não tinha muito estímulo afetivo. Isso gerava o quê? A privação. O indivíduo crescia em um ambiente familiar, talvez, né? Emocional, né? Muito pobre mesmo. E a prevalência, o que mais acontecia na história de vida daquele indivíduo, era uma situação de punição. Por exemplo, eu vou citar a história de vida de uma pessoa que eu já atendi. Qual a diferença de depressão situacional e de depressão maior? Eu vou citar, Carol, daqui um pouquinho. Eu já atendi uma pessoa que a mãe dela era uma pessoa que, assim, tinha um certo padrão de tratamento bem interessante, assim. Falava coisas muito pesadas mesmo, assim, de forma explícita, falava que não gostava dela, que ela era boba, que ela era feia, que ela era gorda, que ela era não sei o quê. Fazia muitas brincadeiras de mau gosto, assim. Para uma criança, como ela era muito pequena, eles moravam na fazenda, eles saíam assim na fazenda, né? E aí ia andando, aí às vezes a mãe dela pegava e escondia, e deixava ela andando sozinha, assim. E aí, quando ela se percebia sozinha, e a mãe escondida. E aí ela entrava em desespero e chorava muito mesmo. E aí, depois de chorar bastante, a mãe dela saía do meio de algum lugar assim e começava a rir dela, né? E ria bastante. E aí começavam os apelidos, falava que ela era boba, que era não sei o que e tal. E aí ficava sempre fazendo esse padrão de comportamento. Ela tinha uma irmã, eu acho que era mais velha, de que quando ela era recém-nascida também, né, que ela conta essa situação, a mãe dela foi deixar a irmã pegar, e ela fala de que, né, não sei se isso é verdade, a mãe não confirmou, ela caiu dos braços da irmã. E aí, pela forma de interação dela com a irmã, ficava meio que parecendo que essa irmã tinha uma certa implicância, assim, que segundo essa paciente que eu atendi, a irmã dela já tentou sufocar ela com um travesseiro, né? Falava para ela que ela não era da família, enfim, uma série de coisas, assim. E assim, são só alguns exemplos para a gente poder perceber a forma de tratamento, né, que esse indivíduo foi, no caso essa mulher, né, foi sendo submetida, e que isso foi desenvolvendo nela uma depressão grave. E o caso dela foi o caso de uma tentativa de suicídio, né, de autoextermínio, que a gente chama. E aí a gente ficou muitos anos aí conversando para poder ajudar nesse processo de superação dessas situações de sofrimento. E às vezes essa depressão ela pode ser não só marcada por uma situação com o indivíduo, mas também pode ser marcado por outra situação de uma outra pessoa, que é o que a gente chama de aprendizagem por observação, né? Às vezes, alguns indivíduos eles podem ter vivido algo, aliás, podem não ter vivido nada de sofrimento nesse sentido, mas eles tiveram observações, né? Viram pessoas, conviveram com pessoas muito depressivas, muito negativistas mesmo, né? E pode ter facilitado o processo do desencadeamento de uma depressão. Por quê? O indivíduo vai tomando como referência aquela pessoa que está depressiva.
e ela vai desenvolvendo uma visão de mundo muito semelhante à visão de mundo da pessoa que está depressiva. E aí, nesse ponto, o indivíduo vai absorvendo aquilo para ele. Se não acontece uma interferência para tirar essa pessoa da convivência desse indivíduo que é mais depressivo, o outro que está convivendo deprime também, né? Então, nesse ponto, a convivência com pessoas depressivas pode, entenda bem, pode desenvolver em você, né, enfim, no indivíduo que estiver convivendo, um processo depressivo. Isso é uma outra causa, né, segundo a psicologia. Então, já respondendo uma pergunta de alguém, eu não sei se foi a Débora que perguntou, alguma outra pessoa, como lidar com pessoas depressivas? Indica tratamento. Indica tratamento, porque assim, dependendo da intensidade da depressão da pessoa, como tem depressão leve, depressão moderada, depressão grave, as depressões leves a gente até que meio que consegue conviver de uma forma mais tranquila, tentando passar um pouco mais de positividade para a pessoa, e às vezes ela até entra na onda também. Só que, às vezes, o indivíduo convive com pessoas que têm depressão grave. E essa depressão grave, ela é uma situação que é difícil para quem não tem competência técnica, né? Então, precisa indicar para aquele indivíduo um tratamento e insistir nisso. Porque a forma do indivíduo pensar, raciocinar a vida, a neuroquímica cerebral dele está totalmente desorganizada. Existe até um exame, né, eu acho que é tomografia por emissão de pósitrons, que alguns neurologistas fizeram de um cérebro de uma pessoa depressiva e do cérebro de uma pessoa normal. É visível a diferença. As ativações da região da pessoa, do cérebro da região, desculpa, eu vou falar de novo. As áreas do cérebro da pessoa normal, elas têm mais atividade cerebral, são mais vermelhas, né? Assim, tem mais fluxo sanguíneo acontecendo, uma série de coisas. E o exame de tomografia feito com o cérebro de uma pessoa que está com depressão é mais escuro, né? Mais azul, tem menos fluxo sanguíneo e tal. Então existe uma diferença. Nós, que não, os leigos, né? As pessoas leigas, elas não conseguem estimular o indivíduo para poder fazer com que o cérebro dele produza uma neuromodulação. O que significa isso? Por estimulação terapêutica, várias estimulações específicas que eu vou falar daqui um pouco, né? A medicação entra aí com certeza para poder ajudar a equilibrar a depressão. O tema de hoje é depressão, Aldeci. Além da medicação, precisa de muita estimulação, porque o cérebro do indivíduo precisa funcionar de uma forma 100% diferente, produzir uma nova forma de conexão, uma série de neuroconexões diferentes que o indivíduo desenvolve, né? Novas sinapses, uma série de coisas, muitas coisas mesmo. E os leigos às vezes não conseguem exercer esse papel na vida de um depressivo. Então, depressivos moderados a grave, a convivência com eles é você sugerir, impulsionar, incentivar o tratamento. Com depressivos leves, você pode até conseguir passar um pouco mais de positividade para ele, tentar envolver ele em algumas outras atividades que sejam positivas, né, que traz aquela positividade e tal, para ajudar. Mas o depressivo leve também precisa de tratamento, então para todos os casos precisa indicar tratamento, né? E voltando nessa questão aí, teve alguém que falou de uma situação aqui, que eu estava falando sobre sofrimento e tudo, né? Algumas memórias, né, o professor Denis compartilhou ali, ó. Não há como se recuperar. Minha mãe fez meu pai me levar pelado para a escola, isso nunca vou superar. Tem algumas coisas assim que ficam marcadas mesmo, né? E em processo terapêutico, professor Denis, é possível você conseguir superar isso sim, viu? Porque cultivar certas memórias, e o depressivo tende a fazer isso, ele fica ruminando pensamentos negativos dentro da cabeça dele, e aquilo vira um processo como se fosse uma ladainha, né? Fica repetindo aquilo todo o tempo. Esse fato de se alimentar e de se cultivar memórias negativas dentro da sua própria cabeça faz o seu cérebro funcionar de uma forma prejudicial à sua vida em geral.
Então precisa superar essas memórias, o conteúdo dessas memórias, com certeza. E isso é feito através de psicoterapia, né? Com certeza absoluta. Medicação pode ajudar, mas o que resolve mesmo o indivíduo a lidar com os próprios problemas é a psicoterapia. Remédio não ensina comportamento novo, né? Apenas altera a química cerebral. Tirou o remédio, volta tudo de novo. O que ensina comportamento é psicoterapia. Então, nesse ponto, esse sofrimento, essas privações, enfim, essas coisas que o indivíduo sofre, né, pode gerar depressão, e a convivência com alguém depressivo também pode desenvolver em você uma depressão. Outra coisa é o seguinte: quando a gente vive uma grande perda, seja ela material ou de pessoa, isso também pode desenvolver um processo de depressão. Por quê? A depressão, ela está fortemente associada com o rompimento de vínculos, com o rompimento do prazer, com a dificuldade do indivíduo de lidar com a perca daquilo que é prazeroso. E por isso que o indivíduo deprime. Olha o tanto que é engraçado. Nós escolhemos, às vezes, narrar a nossa história de vida através de um ponto de vista, né? E se a gente fica insistindo nessa história, a gente perde um pouco da noção do todo, né? Existe aquele clássico experimentozinho bobo, né? Por exemplo, se eu pego essa folha aqui, aí eu pego e faço assim na folha, e eu pergunto para vocês, o que vocês estão vendo? Aí todo mundo vai falar assim, um ponto na folha branca. Aí eu falo, tá, mas é só isso? Não. Se eu estou mostrando para vocês, vocês estão focados no ponto na folha. Só que o que vocês estão ignorando? Vocês estão ignorando eu mesmo que estou falando, vocês estão ignorando minha cadeira, vocês estão ignorando o meu quadro, vocês estão ignorando a parede, vocês estão ignorando o celular, vocês estão ignorando o que está atrás do celular de vocês, vocês estão ignorando vocês estão ignorando todo um outro contexto. Professor Denis, se você escolhe falar de que sua história de vida é esse pontinho aqui, você está cometendo um equívoco consigo próprio. Você, professor Denis, não é esse pontinho aqui. A sua história de vida é muito mais do que isso. E os outros pontos positivos que a gente vive na nossa vida. Se a gente fazer uma conta matemática, a gente vai perceber que na nossa história de vida existe muito mais positividade do que negatividade. Faz um exercício. O professor Denis citou, eu quero pegar esse exemplo então. Vamos lá, ele abriu a história para nós, então vamos começar. Quando a gente fala da situação de ter que levar, né, você para a escola pelado para passar uma vergonha, esse fato ele teve uma duração no tempo. Ele pode ter durado, vamos chutar, vamos fazer de conta que durou meia hora essa exposição de humilhação pública. A mãe obrigou o pai a levar o filho pelado para a escola. Isso pode ter durado meia hora, um exemplo. Não durou o dia inteiro, porque na escola eles não iam deixar você assim. Durou meia hora. Essa meia hora, de fato, é o que aconteceu de negativo. Só que em 24 horas, sobraram 23 horas e 30 minutos de outras coisas que aconteceram e que a gente faz o quê? Ignora. A gente fica olhando para o pontinho na folha. Entende? Esse pontinho na folha é a meia hora lá do professor sendo humilhado publicamente e a gente fica focado no pontinho. E as outras 23 horas e 30 minutos do dia que aconteceram? Se a gente faz isso ao longo dos anos, o quanto de coisa positiva a gente não ignora? O que de fato a gente vive de negatividade é muito pequeno dentro de um histórico de vida, só que a gente para pensar o quê? Aliás, a gente não para pensar no quê? De que a positividade a gente nem dá valor. O fato de você estar aí sentado na cadeira agora, sem estar acontecendo nada de negativo com você, você não agradece por isso, você não valoriza isso. Você fala assim, você vive, você toca, você nem percebe, você nem presta atenção que você está saudável. Olha que grave isso. E o foco nosso vai ficar onde? Vai ficar na negatividade.
Dá um estalo lá fora para você ver se você não para na hora para ir lá ficar olhando e fica 1 hora ali curiando para ver o que é. Aí passa o susto lá fora, você vai ficar o quê? Sob efeito de memória. Esse é o problema do depressivo. Um dos, né? Quando o depressivo passa por uma situação de negatividade, obviamente que ele precisa de ajuda para superar isso, ele fica sob efeito da memória. Então, provavelmente o professor Denis, ele falou assim, eu nunca vou superar. O que ele está querendo dizer? Que ele está sob efeito da memória até hoje. Ele fica, às vezes, lá ruminando os pensamentos negativos. Por quê? Porque nós temos memória, a gente não esquece das coisas fácil. E aí a gente vai ficar o quê? Remoendo o passado. E o passado já passou, meu Deus do céu. O passado já passou. A gente não faz o que com o passado? A gente não tira lições do passado. A gente não tenta perdoar, porque a prática do perdão é algo importantíssimo na vida, para depressão, para ansiedade, para pânico, para qualquer outra coisa. A gente não tenta superar a situação e a gente se cristaliza na negatividade. A gente fica preso na negatividade. Eu não vou superar. Eu não quero superar. Isso é insuperável. Não é, gente, não é insuperável. O que é insuperável na vida, deixa eu ver o que é. Não sei, eu acho que não tem. Talvez por eu não ter passado por nada nesse sentido também, né? Mas, aliás, enfim, não, mais ou menos. Eu acho que não tem coisa insuperável. Não tem coisa insuperável. Tem gente que tem uma dificuldade maior de superação, eu entendo isso. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, beleza, não estou falando disso. Mas o importante é tentar. É um ponto em comum a várias crenças religiosas, inclusive. A maioria das crenças religiosas que eu tenho conhecimento, budista, hinduísta, islamismo nem tanto, né? Mas outras específicas, sejam elas orientais ou ocidentais, falam sobre perdão, né? Então, nesse ponto, a gente precisa superar essas questões, né? E eu peguei o exemplo do professor que ele está compartilhando algumas coisas para poder ajudar no entendimento. E foi feito até experimentos científicos sobre isso, mas eu não vou citar muito não, porque senão fica meio cansativo, né? E aí esse desequilíbrio neuroquímico, ele precisa de estimulação, ele precisa de tratamento, né? Para a gente poder aprender a superar. E aí as convicções, né? Eu quero falar um pouquinho sobre as convicções, porque quando o indivíduo está lá todo desequilibrado no cérebro dele, ele está lá, ele tem situações na história de vida dele que ele passou por negatividades, isso é fato, é histórico na vida do indivíduo, não tem como, né? As faltas, as ausências de presenças, de apoio, de incentivo, isso é fato, é histórico, tá aí, tá marcado na história de vida. Porém, eu preciso mudar o foco do meu olhar. Eu preciso mudar o ponto de referência no qual eu descrevo como que a minha vida foi, sob o risco de eu não conseguir sentir felicidade. Por exemplo, se eu, porventura, passei por uma situação semelhante à do professor Denis, por exemplo, não sei, vamos lá, vamos fazer de conta, né? Tá lá, o professor Denis passou a situação de humilhação. Professor, essa humilhação vivida, ela não é suficiente para fazer uma alteração física no seu corpo, pra você não sentir prazer em mais nada. Eu tenho certeza que no mesmo dia que você passou por essa humilhação, se você tivesse conseguido lá, vamos lá, na hora do almoço, na hora da janta, se alguém tivesse te dado um chocolate, você ia sentir todo o prazer que o chocolate te dá. Se alguém fosse lá fazer cosquinha em você, você ia sentir toda a reação das cosquinhas em você. A depressão, ela não muda o corpo do indivíduo ao ponto dele se tornar inerte 100%. Quando se fala da ausência do prazer, é porque o indivíduo ele para de interagir. Ele não busca interação, porque o corpo dele está 100% pronto para responder e para conseguir sentir tudo que ele tem que sentir. Só que o que o indivíduo faz? Ele volta para o ponto de referência dele, de querer descrever a vida dele com relação ao ponto de vista do sofrimento, que tem aí algum objetivo, com certeza.
Alguma coisa a pessoa tem quando ela quer direcionar a vida dela para contar, para narrar, para dizer que o histórico de vida dele é marcado por sofrimento. Ele está dando foco para o sofrimento. Eu tenho 100% de certeza que não existe só sofrimento na vida de ninguém. Não existe ser humano que vive 24 horas por dia sofrendo. Não existe. Agora, o indivíduo escolhe falar que a vida dele é só sofrimento. Primeiro equívoco cometido. Se o indivíduo ele não busca interagir com a vida, ele não vai sentir o oposto. E mesmo que ao longo dos anos o indivíduo passou por muito processo de sofrimento, isso significa de que o indivíduo que sofreu muito precisa fazer o oposto. Se você passou muito tempo sofrendo, por que não passar muito tempo aproveitando o que a vida tem de bom para te oferecer? Quantas coisas na vida é possível para a gente conseguir se envolver? Tem tanta coisa na vida para a gente poder se envolver e dar conta de melhorar nesse sentido. Não tem? Tem muita coisa possível, com certeza tem. E nesse quesito, o importante é você esforçar, professor, e outras pessoas também. O esforço, mesmo que você fale assim, não estou sentindo vontade, não quero. Precisa, tem que tentar. É importantíssimo, sob o risco de você não conseguir sentir prazer mais na vida. E isso é muito ruim. E com certeza é possível. Mas esse movimento, esse despertar, essa iniciativa, ela precisa existir. Eu tenho certeza que isso tem. Agora, hoje eu estava fazendo como fosse uma espécie de uma lista, professor. Eu vou fazer isso numa live e eu quero que o senhor esteja presente. De várias coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Várias coisas boas que a vida tem para nos oferecer. E se a gente pode entrar em contato com elas e a gente vai sentir os efeitos dela. Eu vou fazer isso numa outra live de quarta-feira, inclusive, para falar sobre prevenção de saúde mental. Então eu vou falar disso nessa live especificamente. Quarta-feira agora eu vou falar disso. E aí, quando eu falar disso, a gente vai perceber que tem muita coisa boa para a gente poder fazer na vida. Então, muda o ponto de referência. Eu preciso falar da minha história de vida contendo o sofrimento. Porém, eu não posso falar que a minha vida é só sofrimento. Isso é um erro. A vida de nenhum ser humano nessa terra, nessa face dessa terra, é só sofrimento. Nem quem viveu em campo de concentração. E eu tenho o pai de uma pessoa que eu atendo que ele foi perseguido em campo de concentração nazista. Tem. E nesse ponto não tem só sofrimento. Não tem. Né? Não tem. Então, busque. A ideia é essa. Busque. Saia desse ponto de referência. Né? E aí, dentro desse processo, o tratamento é esse. Um dos pontos do tratamento é você buscar psicoterapia. De fato é isso. Você precisa buscar psicoterapia para poder sair do sofrimento. Para poder mudar o processo de você enxergar a sua própria história. Em uma live não é possível fazer isso, né? Não tem como psicoterapeutizar ninguém aqui, né? Então, buscar psicoterapia para você conseguir mudar um pouco o seu ponto de referência, né? E outra coisa, buscar fazer atividade física. Isso ajuda naturalmente a equilibrar o seu cérebro novamente. Precisa. A atividade física é fundamental. Todas as pessoas que eu atendo, eu sempre pego no pé, que tem depressão, obviamente, né, para fazer atividade física. Se não fizer atividade física, eu fico insistindo demais para fazer, porque tem efeito positivo. A atividade física ajuda muito e às vezes é muito mais eficaz que muito remédio. Tem muito efeito positivo e tem que ser feito regularmente. Ficar só cultivando tristeza em casa, esperando mágica acontecer, não existe. Superação de depressão é muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação. Não sozinho, com alguém. E esse histórico de sofrimento
Esse processo de sofrimento, ele precisa de você buscar uma superação, sair desse ponto de referência escolhido para narrar o seu histórico, para poder sair disso. E aí é possível, com certeza é possível, né? Às vezes é necessário medicação, né, independente do caso, em alguma coisa assim. Às vezes também é necessário fazer uma consulta com alguma outra especialidade médica, seja endocrinológica, porque algumas alterações de humor, elas podem ser por alteração em glândulas da tireoide, principalmente. E aí precisa de um direcionamento. Pode ser também dificuldades com relação a vitaminas do corpo, né? Tem outras coisas aí também. Sem terapia não tem melhora, né? Que a Carol está falando, e o Marcelo está dizendo que dificuldades financeiras levam à depressão. Com certeza. Quando é algum tipo de perca, né? Que eu tinha dito anteriormente, perca material ou perca de pessoas. De fato, é um acontecimento externo, né? Que impacta o indivíduo e ele entra no processo muito, muito, muito difícil, né? E a atividade física é um dos caminhos para ajudar nesse processo. Então vamos lá. Antes da finalização da live, né, que já vai quase 1 hora aí, como evitar? Vamos lá. Como evitar? Para a gente conseguir evitar a depressão, a gente precisa desenvolver hábitos. E quando eu falo hábitos, significa repetição contínua de algumas atitudes, né? Para que a gente consiga criar em nós, enraizar dentro de nós, fortes comportamentos que vão me dar resistência ao impacto. Que existe uma palavra bonita para isso que se chama resiliência, né? Eu preciso criar capacidade de resiliência, né? Então, esse processo de sofrimento, professor e outras pessoas, ele nunca vai deixar de existir. A vida nessa terra, ela é permeada de sofrimento. Existe um livro chamado assim, Sofrimento. Por que sofrer? Alguma coisa assim. Por que sofremos? Sofrimento é necessário? Alguma coisa assim. E nesse livro ele fala, existe um autor lá que ele fala de que nós precisamos aprender de que o sofrimento ele é inerente à vida. Só que o fato de existir sofrimento não quer dizer que eu tenho que me render. Eu preciso criar capacidade de saber resistir às pancadas que a vida vem me dar. Porque a vida vai continuar batendo, não vai parar. Às vezes é um problema ali, é um filho que adoece, é uma dificuldade no trabalho, é uma situação familiar complicada, às vezes um problema de saúde com você, às vezes é uma situação que você não está conseguindo ter muito controle dela, mudanças, enfim, tudo isso favorece você sofrer. E aí, se você não desenvolve resiliência, a dificuldade ela vai continuar. Quando a gente recebe uma pancada, natural sentir tristeza. Não é natural ficar nela. Precisa sair. Criar uma forma. Vamos lá. Atividade física, psicoterapia, alguma dificuldade endocrinológica, o que é que está precisando? Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Vamos sair dessa situação, né? Precisamos fazer algo, movimentar a vida para poder produzir a positividade. É possível. Por isso que eu estou falando de desenvolver hábitos. Não é falar assim, tenta só um negocinho ali que vai... Não, mágica não existe. Não existe. Para superar a depressão não é mágica, é desenvolvimento de hábitos comportamentais saudáveis que vão te gerar fortaleza emocional. Segundo ponto, psicoterapia preventiva. Para quem não tem depressão ainda, né, pode ser que você um dia passe por uma situação que você não saiba lidar. Porque todo mundo um dia vai perder alguma coisa, ou alguém, né? Óbvio. Todo mundo algum dia vai passar por dificuldades. E coisas inevitáveis um dia vão acontecer. E se você não se prepara para essas situações, você pode entrar em um processo de tristeza natural e não sair dele. Entendeu? Então, depende de uma série de coisas. Precisamos revisar isso dentro de nós, fazer psicoterapia, nem que seja em processo de prevenção, psicoterapia preventiva, né? E envolvimento, hábito, né? Envolvimento com atividades de prazer.
fazer coisas para você sentir prazer na vida. Muito prazer mesmo, muito mesmo, assim. Não é só sexual não, tá, gente? Prazer em geral. Intelectual, prazer emocional, prazer social, enfim. Se entregar para essas atividades de prazer. É porque as oscilações elas vão continuar e a gente não pode perder a capacidade de cultivar em nós, na nossa vida, algo que possa fazer essa positividade existir. Leituras, né? Então, a pessoa que passa por um processo depressivo, ela precisa aproximar para perto de si coisas que elevem o indivíduo emocionalmente, psicologicamente, culturalmente, cognitivamente, em todos os sentidos, né? E isso é possível, é possível. Então, vamos tentar, vamos se esforçar para fazer isso, né? Com certeza absoluta é possível. Eu, particularmente, ajudei muitas pessoas, o Marcelo está dando o testemunho dele aí mesmo, né? E, de fato, é real, né? Tem como fazer isso, né? Tem como fazer isso. Já ajudei, já tirei, assim, postei uma frasezinha, uma figurinha no Instagram ali, né? De uma mulher saindo de uma lama, né? E tal, falando assim, eu saindo da psicoterapia depois de sair do fundo do poço, né? e achei engraçado isso, eu recebi de um amigo. Que às vezes ilustra bem isso aí, né? Processo psicoterapêutico é para isso, te tirar do fundo do poço, né? E a minha razão de ser psicólogo é essa, né? Eu gosto de tirar a gente do fundo do poço. É isso que me motiva, é isso que me encanta na psicologia. Psicologia de boteco, essa psicologia de motivaçãozinha aí, pra mim não funciona, não. É aquela que tira o trem, deixa o indivíduo funcionando direitinho, né? Organizado na vida. E tira muita gente do fundo do poço. Isso pra mim é psicologia. Então, provavelmente, professor, se aí tem esse tal negócio, né? Tem muita gente que às vezes vai fazer psicoterapia e infelizmente encontram alguns profissionais que não têm competência para dar conta dos casos. Não tem competência, de fato não tem. E aí o que acontece? O indivíduo, ao invés de ser ajudado, ele está sendo atrapalhado, né? Está sendo atrapalhado para poder superar. Aí é a hora que tudo gera problema, né? Tudo fica pior para o indivíduo. Então, nesse ponto, buscar ajuda, né? Temos vários lugares que fazem atendimento psicológico gratuito na sua cidade aí, professor, pode ser que tenha, viu? Tem muitos planos de saúde que atendem no preço bem bacana. Tem vários profissionais que têm atendimento social, né? Precisa fazer essa busca. Algumas faculdades fazem atendimento psicológico grátis, né? Sob supervisão, claro, obviamente, né? Algumas clínicas também fazem preço popular, então precisa buscar alguma coisa, né? E geralmente quem receita medicação não é psicólogo, tá? Só esse esclarecimento. Medicação é só receitado por psiquiatra. E alguns psiquiatras, às vezes, indicam, fazem algumas terapias, né? Algumas terapêuticas. Mas quem receita medicamento é só psiquiatra. Mas psicoterapia eficaz tem que ser de uma abordagem específica. Geralmente a terapia cognitivo-comportamental é uma das mais eficazes para tratamento de transtornos psicológicos graves, né? Então precisa fazer isso. Esse conjunto de coisas, né? Então é isso, pessoal. Esse é o tema da live. Eu acho que eu tenho só mais 5 minutos, porque o Instagram ele só permite 1 hora fechada, né, para fazer lives. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida nesses 5 minutinhos finais, enquanto vocês vão escrevendo aí, quero agradecer, fazer os agradecimentos, né? Professor, obrigado por compartilhar, abrir o seu coração aqui, né, nessa live aí, para a gente poder tentar te ajudar. A live vai ficar salva. Eu sugiro que você veja novamente tudo o que a gente conversou aqui, tudo que foi sugerido. É possível, qualquer coisa, me manda mensagem no direct que eu vou te orientando certinho. Quarta-feira temos uma outra live, 8h30 da noite, que eu vou falar sobre prevenção em saúde mental. Vou falar sobre formas de você conseguir prevenir algumas psicopatologias em si. O Marcelo fez uma pergunta: bipolaridade pode levar à depressão? Sim, Marcelo, pode sim, com certeza.
A bipolaridade ele é um transtorno, vou falar rapidinho, é um transtorno psicológico que é da classe dos transtornos de humor, e ele é dividido em dois tipos, né? Subtipo 1 e subtipo 2. Subtipo 1 é o transtorno bipolar mais leve, ou seja, o indivíduo tem oscilações entre padrão de mania, de muita euforia, né? E padrões depressivos, que o indivíduo fica mais triste. No caso do bipolar tipo 1, o padrão depressivo é mais leve, né? Desculpa, o padrão de euforia é mais leve, o padrão depressivo é mais padrão, né? O segundo tipo é o bipolar que é clássico, aquela pessoa que varia, assim, vai do 0 ao 100 em questões de segundos, e o indivíduo que tem o quadro de bipolaridade tipo 2, as fases de depressão e mania são muito marcadas, né? Então o indivíduo, quando ele deprime mesmo, ele fica sem fome, chorando, não quer sair de casa, tenta suicídio, ou então fala que quer se matar, pensamento negativo, enfim. E a fase de mania, o indivíduo fica muito eufórico e ri exageradamente e tem compulsão por gastos, às vezes desenvolve comportamento de compulsão sexual, às vezes de compulsão alimentar. É tudo muito, exagero, emoção positiva demais. Se um indivíduo conta uma piada sem graça, ele dá risada e grita, sabe? Demais, é muito, exagera, tudo exagerado, né? Esse é o bipolar clássico tipo 2, né? E no caso, a depressão, ela é uma das fases da bipolaridade. E a dinâmica do bipolar, só finalizando aqui, daqui um pouco a live encerra, né? É assim, o indivíduo ele sempre começa na fase depressiva, né? Para ele lidar com a própria depressão, ele desenvolve a giragem, que a gente chama, ele passa para o polo oposto. Então o próprio indivíduo, ele cria formas de ele se empolgar desse jeito, de uma forma muito exagerada. Só que não é verdadeiro, não é de dentro, né? Ele acredita que é. Então, para lidar com o próprio sofrimento, ele passa para a fase da mania, né? Aí ele fica girando em torno disso. E a dinâmica do bipolar geralmente é dificuldade para lidar com frustrações, com percas, com coisas que levam ao estado de humor mais depressivo. Seria basicamente isso. Então, a depressão está inclusa no transtorno bipolar do humor, seja do tipo 1 ou do tipo 2, tá? Então é isso, pessoal. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Sempre muito bom fazer lives. Eu acho muito bom passar conteúdo, ensinar vocês coisas sobre psicologia. Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que precisam aprender um pouco mais sobre depressão, tá? Vou continuar fazendo lives sempre aos domingos relacionados a psicopatologias e a quarta-feira com relação à prevenção em saúde mental, certo? De nada, Marcelo, de nada. Qualquer coisa a gente tá aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até mais.